Você está prestes a entrar no primeiro episódio de uma série que pode transformar completamente a forma como você enxerga a sua mente e a vida que nasce dela. Mas antes de avançar, fica comigo até o final, porque há algo que James Allen descobriu há mais de 100 anos que a maioria das pessoas ainda não percebeu. E quando esse entendimento cai no coração, tudo muda, absolutamente tudo. Hoje você vai compreender esse princípio. E ao final vai entender por que James Allen é considerado o pai da filosofia do desenvolvimento pessoal moderno. Respira fundo e vem comigo. Imagine que existe uma lei silenciosa operando dentro de você. Uma lei que age todos os dias, mesmo quando você não acredita nela. Uma lei que constrói, tijolo por tijolo, cada resultado da sua vida. James Allen dedicou sua existência inteira a estudar essa lei. E ele afirmou algo simples, mas totalmente transformador. A mente é o mestre tecelão, tanto do traje do caráter quanto do destino externo. Segura essa frase por um instante. Ela é mais profunda do que parece. Quando você compreender o que ela realmente significa, vai perceber que nada, absolutamente nada, acontece ao acaso quando o assunto é evolução pessoal. Antes de entrarmos no coração desse ensinamento, deixa eu te mostrar quem foi esse homem. Porque se você ainda não conhece James Allen, prepare-se. Quem foi James Allen? E por que ele importa tanto hoje? James Allen nasceu em 1864 na Inglaterra, em uma família simples. Aos 15 anos, ele precisou abandonar os estudos quando seu pai perdeu a vida de forma trágica durante uma viagem de trabalho. Um acontecimento que mudou completamente sua história. Aquilo poderia ter destruído qualquer jovem. Mas Allen fez exatamente o contrário. Mergulhou em filosofia, espiritualidade e literatura clássica. Ele buscou entender a força invisível que governa tanto a dor quanto a superação. Essa busca silenciosa transformou James Allen em um dos escritores mais influentes da história do autodesenvolvimento. Entre suas obras mais profundas estão As a Man Thinketh, Como o Homem Pensa, e muitas outras obras. E todas elas giram em torno de um único eixo. A mente cria o caminho, sempre. Por isso estamos começando esta série com ele. Praticamente tudo que se ensina hoje sobre mentalidade, prosperidade, propósito, disciplina, poder interior, já estava ali escrito de forma cristalina por James Allen. E tem mais. James Allen aplicou todos os princípios que ensinava em sua própria vida. Ele viveu de forma simples, contemplativa, alinhada com seus pensamentos. Essa coerência prática é o que dá ainda mais peso às palavras dele. E é exatamente por isso que você está aqui, buscando aprender e evoluir. James Allen dizia algo que hoje parece óbvio, mas que quase ninguém realmente vive. Nós nos tornamos aquilo que pensamos. Não é apenas uma frase bonita para postar em rede social. É uma lei, uma estrutura, um mecanismo psicológico e espiritual funcionando o tempo todo. Pensa comigo. Você age como acredita, decide como acredita, atrai aquilo que combina com o que acredita e repele o que não combina. Por isso Allen comparava a mente a um jardim. Se você não escolhe o que plantar, ela cresce mato. E tem um ponto que quase nenhum canal explica. Para James Allen, não se trata apenas de pensamento positivo. Trata-se de padrões mentais, raízes invisíveis que definem o que você enxerga como possível. Exemplos simples. Acredita que nada dá certo? Filtra apenas fracassos. Acredita que não merece amor? Rejeita quem tenta te amar. Acredita que prosperidade é perigosa? Sabota oportunidades financeiras. Acredita que não é capaz? Nunca inicia projetos. A mente cria caminhos, inclusive os que não nos servem. Por isso ele dizia, os homens não atraem o que querem, atraem o que são. Essa frase explica quase todas as frustrações humanas. James Allen defendia que o verdadeiro poder nasce do interior. E ele dizia, circunstâncias não fazem o homem, apenas o revelam. Essa frase quebra desculpas. Ela não culpa, esclarece. Quando duas pessoas enfrentam a mesma situação, uma se destrói, a outra cresce. O que muda? O mundo interior.
Allen afirma ainda: a calma é o poder. E é verdade. A pessoa calma enxerga mais, decide melhor, não responde no impulso, não cria desordem emocional, constrói uma vida mais sábia. Para James Allen, a prosperidade não começa com dinheiro, começa com disciplina interna, começa com serenidade, direção e verdade interior. E como ele mesmo dizia, a calma da mente é uma das mais belas joias da sabedoria. Chegamos ao núcleo de tudo o que Allen ensinou. Em As a Man Thinketh, ele declara: você é o que sua mente fez de você e continuará sendo até que sua mente crie algo novo. Pensamentos criam trilhos internos. Trilhos criam comportamentos automáticos. E comportamentos automáticos criam destino. Allen fala de 3 forças fundamentais: pensamentos dominantes, intenção sincera, vontade disciplinada. Essas 3 forças determinam relacionamentos, resultados financeiros, postura emocional, escolhas, objetivos, capacidade de transformar a própria vida. E aqui vai o ponto-chave: ninguém muda apenas porque quer muito. A mudança real começa quando o querer se torna intenção profunda. Um propósito central transforma o caos em ordem. É por isso que algumas pessoas tentam mudar por anos e nada acontece, enquanto outras, quando finalmente decidem internamente, mudam em meses. Um dos ensinamentos mais profundos de James Allen é: a pureza de vida é resultado da pureza de pensamento. Mas o que é pureza aqui? Não é perfeição, é coerência, é verdade interior, é intenção limpa. Pureza mental é honestidade consigo mesmo, autenticidade, clareza de propósito, ausência de contradições internas. Quando existe pureza interior, o caminho flui. Quando existe conflito interno, o caminho trava. Exemplos práticos: quem deseja prosperar, mas acredita que riqueza é perigosa, trava. Quem deseja amar, mas teme rejeição, se bloqueia. Quem deseja iniciar um projeto, mas se sente incapaz, nunca começa. Pureza é alinhar intenção, pensamento e ação. É isso que gera movimento, progresso e resultados reais. James Allen retorna a um princípio que atravessa praticamente todas as suas obras, mesmo quando ele não o nomeia diretamente. Ele fala da lei da semeadura mental como algo inevitável, impessoal e absolutamente justo. Ele afirma: o pensamento é a semente da ação. Nada começa grande, nada nasce visível. Tudo se inicia no invisível da mente. Um pensamento repetido se torna uma inclinação. Uma inclinação se transforma em hábito. Um hábito molda o caráter. E o caráter constrói o destino. Percebe a progressão? Nada acontece de repente. Allen faz questão de deixar claro que o universo não responde a desejos superficiais, mas àquilo que é cultivado com constância no interior. Pensar uma vez não cria destino. Pensar todos os dias, sim. É por isso que ele afirma que não colhemos aquilo que desejamos intensamente, mas aquilo que cultivamos silenciosamente. A mente é um campo fértil que nunca deixa de produzir. A única escolha real é o que estamos plantando. E aqui existe algo extremamente libertador nesse ensinamento. Se o pensamento cria a realidade, então você nunca está preso. Você pode não mudar tudo hoje, mas pode escolher a semente de hoje, e isso muda tudo. Um dos pontos mais negligenciados quando se fala de desenvolvimento pessoal é o tempo. James Allen falava muito sobre paciência, mas não como espera passiva, e sim como persistência consciente. Ele explica que muitas pessoas desistem justamente no momento em que o processo interno começou a funcionar. Elas dizem nada está acontecendo, quando, na verdade, tudo está se reorganizando por dentro. Allen nos lembra que a natureza não se apressa. A semente não brota no mesmo dia. O caráter não se transforma da noite para o dia, mas tudo obedece a uma ordem perfeita. Ele escreve que o erro mais comum do ser humano é julgar o processo pelo estágio visível, ignorando o trabalho silencioso que acontece antes do resultado. É aqui que muitas pessoas abandonam práticas, estudos, disciplinas e decisões importantes, não porque não funcionam,
mas porque ainda não apareceram externamente. James Allen deixa claro: o invisível sempre vem antes do visível. Quem entende isso, permanece. Quem não entende, abandona. Se existe uma palavra que sustenta toda a obra de James Allen, essa palavra é disciplina. Não como rigidez, mas como fidelidade interior. Ele afirma que pensamento sem disciplina é apenas imaginação solta. E disciplina sem pensamento consciente vira esforço vazio. O poder nasce da união dos dois. Disciplina, para Allen, é escolher o pensamento certo mesmo quando ninguém está olhando. É sustentar uma intenção mesmo quando o entusiasmo diminui. É continuar alinhado mesmo quando as circunstâncias tentam desviar você. Ele diz que o ser humano se torna livre quando aprende a obedecer às próprias decisões elevadas. Isso muda completamente a ideia comum de liberdade. Liberdade aqui não é fazer tudo o que se quer. É não ser escravo dos próprios impulsos. E isso explica por que tantas pessoas inteligentes continuam presas em ciclos repetitivos. Não falta informação, falta constância interior. James Allen afirma que o pensamento disciplinado cria estabilidade emocional, e estabilidade emocional cria clareza. Clareza gera escolhas melhores, e escolhas melhores constroem uma vida mais alinhada. James Allen observou algo com extrema lucidez. Muitas pessoas querem colher frutos em um solo que nunca cuidaram. Elas desejam paz, mas alimentam pensamentos caóticos. Desejam prosperidade, mas cultivam crenças de medo e escassez. Desejam propósito, mas evitam o silêncio necessário para ouvi-lo. Ele explica que a mente não responde ao discurso externo, mas à prática interna. Não importa o que você diz que acredita, importa o que você repete mentalmente quando ninguém escuta. Esse é um dos pontos mais confrontadores da obra de Allen, porque ele nos tira da posição de vítimas do mundo e nos coloca como participantes ativos da própria realidade. Não é punição, é responsabilidade. E responsabilidade, quando compreendida, se torna poder. James Allen falava muito pouco sobre agitação, mas falava muito sobre calma. Para ele, a calma não era a ausência de problemas, mas presença de domínio interno. Ele dizia que a mente calma enxerga oportunidades onde a mente agitada só vê ameaças. A mente calma responde, enquanto a mente agitada reage. É por isso que Allen associava a serenidade à sabedoria, não como algo místico, mas como resultado direto do autogoverno. Quando você governa seus pensamentos, governa suas emoções. Quando governa suas emoções, governa suas ações. E quando governa suas ações, governa o rumo da sua vida. A calma, então, não é passividade, é poder em estado puro. Existe um momento específico descrito por James Allen em que a vida começa a responder de forma diferente. Não é quando tudo está perfeito, mas quando há alinhamento. Quando pensamento, intenção e ação caminham na mesma direção, o atrito diminui. As oportunidades começam a surgir com mais clareza. As decisões se tornam mais simples. Allen explica que o mundo exterior responde naturalmente ao estado interior predominante. Não como mágica, mas como consequência. Você não força resultados. Você se torna compatível com eles, e isso muda completamente a forma de viver. James Allen nunca prometeu uma vida sem desafios. Pelo contrário, ele afirmava que crescimento verdadeiro sempre exige vigilância e esforço consciente. Mas ele também dizia que existe uma alegria profunda em assumir o comando da própria mente. Uma sensação de dignidade interna que não depende de aplausos externos. Esse é o despertar silencioso, quando você percebe que não precisa mais lutar contra o mundo, mas organizar o interior. A partir daí, tudo muda. Neste episódio você compreendeu que a mente cria o destino, o pensamento molda o caráter, a disciplina sustenta a transformação, a calma é poder, o alinhamento libera o caminho e a mudança começa sempre por dentro. James Allen não nos deixou fórmulas rápidas. Ele nos deixou princípios eternos. E se algo dentro de você se moveu enquanto ouvia este episódio, não foi por acaso. É o sinal de que a semente foi plantada.
Este foi apenas o primeiro passo. Nos próximos episódios, vamos aprofundar ainda mais esses princípios e revelar como aplicá-los de forma prática na vida cotidiana. Lembre-se, o invisível fala com quem ouve, e o código universal revela para quem busca. Se este conteúdo fez sentido para você, permita-se continuar. O seu caminho não começa fora, ele começa dentro.